Olá, pessoal, é um prazer imenso estar com vocês aqui agora para a parte 3 da nossa aula sobre Gênesis capítulo 41. Se você não assistiu as duas primeiras partes, eu peço que você pause este vídeo e vá assistir, caso contrário, aquilo que a gente vai dizer aqui não fará muito sentido para você. Muito bem. Vamos então agora continuar com os nossos comentários sobre o texto, né? Falando sobre a questão do anel de Faraó, né? Lembrando que a Faraó, no momento em que ele investe, né, José de todo aquele aparato, ele dá, né, o anel dele para José, né? E para que servia esse anel? Então, o comentário da IVP: reis e administradores reais usavam um anel de sinete para selar documentos oficiais. Esse anel seria distinto e conteria o nome, né, um cartucho, né, que se chama no Egito, do rei. Qualquer pessoa que o usasse, né, agia assim em nome do rei, né? Vide, nós temos exemplos bíblicos, né, Números 31:50, né, Esther 3:10, e temos também, né, na literatura dos chamados livros apócrifos, né, nós temos Tobias 1:20, né, e 1 Macabeus 6:15, aqui citados não com o objetivo de fazer qualquer tipo de apologia aos apócrifos ou mesmo crítica, mas como referências históricas mesmo, né, de situações em que isso aconteceu. As correntes, né, aqui colares e vestimentas de linho são oferecidas em uma cerimônia de investidura, fornecendo-lhe os acessórios que irão significar seu status, posição e cargo. Então havia uma cerimônia para entregar todas essas coisas para as pessoas, né? E no caso aqui José então teria, né, passado, pelo que se dá a entender, por esse tipo de cerimônia, né? E aqui um exemplo de um desses anéis com sinete, né, com o cartucho egípcio, o anel do faraó Tutancâmon, né, que viveu entre 1323 e 1332 antes da Era Comum, né? E você pode observar como é que era o anel. Repara que ele tem gravações, e essas gravações elas eram peculiares, não existiam duas iguais, você não tinha uma máquina para reproduzir perfeitamente igual, né? Então, aquele anel ele era único, né? Ele era um anel que não tinha outra cópia, né, desse anel. E aí o que acontecia, né? Esse anel então ele servia como uma referência de que a autoridade real estava por trás daquele decreto. Então você pegava um documento oficial, um papiro, por exemplo, contendo instruções do faraó, né, usava cera, marcava com aquele anel, e isso significava que o faraó estava de acordo com aquilo, seja porque ele próprio autorou esse documento ou porque aquele que o fez tinha de faraó a autoridade para fazer isso, né? Então vocês conseguem imaginar a magnitude da autoridade, né? Imagina alguém hoje que recebesse carta branca para falar em nome do presidente da República, de algum país, né, de qualquer país, ou do primeiro-ministro de qualquer país, né? É um poder muito grande, né? Então essa é a ideia que se passaria, né? José, tal era a confiança, né, que Faraó depositara em José, que José podia escrever o que ele quisesse ali, virava lei com o timbre do Faraó, né? Então essa é a ideia que se passa, uma ideia de muita confiança e ao mesmo tempo de muita autoridade, né? Muito bem. Ele era, né, como a gente falou, segundo em comando, né? Então isso aconteceu algumas coisas. A gente vê o texto falando, né, do andar em uma carruagem, né? Uma carruagem com um grupo de guardas para abrir o seu caminho, né? Lembra um pouco as comitivas de hoje em dia, só que são feitas com carros, né? Normalmente os seguranças, né, vão na frente, vão abrindo caminho, vem o carro oficial atrás, né, outros seguranças, enfim, era algo mais ou menos nessa linha, né, nessa ideia, nessa atuada, só que obviamente dentro da cultura da época, né? E proclamar sua posição como segundo em comando. Eles proclamavam, né, quem é que estava passando, né? Dava a José um status extremamente elevado, né? Então você tem alguns relatos semelhantes em 2 Samuel 15:1, né, em Esther 6, de 7 a 9, vocês podem dar uma olhada nas situações em que né, os reis colocam alguém como um segundo em comando, né, mandam lá
anunciar, né? Então isso era uma forma realmente de você honrar alguém ao extremo. O título de segundo apenas para o faraó, o vice-rei, dava a José poderes extraordinários e teria exigido que todos, exceto o rei, se curvassem diante dele, né? O ato de se curvar é um ato de reconhecer a autoridade, né? E é interessante porque a palavra que a maioria das vezes a gente usa, né, a gente vê utilizada, né, como adorar, né, adoração, nos tempos bíblicos, né, normalmente você vai ter duas palavras no hebraico, né, uma seria o prostrar-se, curvar-se, né, e a outra seria servir, né, trabalhar para, né, então isso é o adorar, né, na linguagem original. Né? Então, você tem, por exemplo, o mandamento bíblico que fala, né, para você não se encurvar a outras divindades. Né? Isso não é um gesto literal, não é literalmente você baixar a cabeça, né? Mas não reconheça a autoridade de nenhuma outra divindade, né, perante mim. É isso que diz, né, o mandamento. Então, adorar nesse sentido o eterno significava reconhecer a sua autoridade, totalmente diferente do sentido que as pessoas dão hoje ao termo, né? Muito bem. Então, tanto é que o termo é aplicado para seres humanos também, não era aplicado só para divindades, né? Pessoas também, você se curvava, né, como respeito, né, porque você reconhecia a autoridade daquela pessoa sobre você, né? E o fato, obviamente, de você se curvar perante uma pessoa não era considerado um desrespeito ao eterno, tá? Desrespeito ao eterno seria você se curvar perante uma outra divindade, porque aí você estava reconhecendo a autoridade de uma outra divindade. Ele não está falando de divindade, de autoridades humanas, né? De reis, de governantes, etc. Bom, além disso, uma vez que José havia recebido o favor ou proteção do rei, ninguém tinha permissão para levantar a mão ou pé contra ele ou se opor às suas ordens, né? Compare com os poderes concedidos em Esdras 7, 21 a 26. Né? Só um detalhe, né? Passagens bíblicas que falam de alguém se recusando a se curvar perante um rei ou imagem de um rei, aí já tem ideia de reconhecer que o rei é divindade, tá? Só para vocês entenderem, me ocorreu aqui agora na cabeça, no livro de Daniel, etc. Aí já é outra vibe, não é o se curvar apenas no sentido de uma autoridade, um reconhecimento de autoridade, né? E sim de um reconhecimento de divindade, aí que é complicado, né? Obviamente para um israelita, principalmente, né, num período já monoteísta, né? Mas aqui, falando de José, então, era um reconhecimento de autoridade, né? Todo mundo tinha que baixar a cabeça para José, tinha que reconhecer José como uma autoridade, tá? E José tinha proteção também, né? Ninguém podia fazer nada com José, não podia tocar em José ou se opor às ordens de José, que você tinha consequência. Alguém tocasse em José, normalmente a pena era pena capital, né? A pessoa morria, porque estava tocando, né, em alguém que o próprio rei revestiu de autoridade, ou se opor às suas ordens, no mínimo era prisão na certa, porque era se opor às ordens do rei, era um ato de rebeldia contra o rei, né? Então era bastante sério aí, né? Reparem a posição, o status, né, que se coloca José, não era qualquer coisa, não era simplesmente ele virou um conselheirozão, não, ele virou realmente uma pessoa de muito poder no Egito, né? E aí ele recebe um nome egípcio, né, um nome meio bizarro, né, que a gente vê aqui, vamos dar uma olhada aqui, isso não é hebraico, né, tem um detalhe aqui, né, vai dizer Abrec, né, a gente já vai falar disso, mas o nome é Safanete Fanek, né, assim, não tem nada a ver com safado, tá? Eu não sei que raio significa isso, mas isso não é um nome hebraico, mas a gente vai ver aqui umas teorias, né? Uma teoria aqui da IVP Bible Background Commentary. A intenção de dar a José um nome egípcio era concluir o processo de transformação da cerimônia de investidura. Egiptizado, ele teria mais probabilidade de ser aceito na corte e pelo povo egípcio. Veja o conto egípcio sobre o retorno de Sino-Ré ao Egito e o seu envio de suas roupas de bárbaro aos escavadores de areia. Então, assim, havia uma preocupação de que José fosse bem recebido pelos egípcios, né? E os egípcios não receberiam bem um estrangeiro que não tivesse adotado a cultura egípcia, um estrangeiro que tivesse se mantido
dentro da sua própria cultura. Isso naquela época era absolutamente inaceitável. Você ia fazer parte de um povo, você normalmente não se manteria à margem da cultura daquele povo, né? Então ele tinha que ser egiptizado para poder ser um cidadão de fato. Né? Então ele vai receber um nome egípcio, ele vai ser barbeado, ele vai receber roupas egípcias, não eram só roupas honrosas, eram roupas egípcias. Então ele recebe roupas egípcias, um nome egípcio, até uma esposa egípcia. Né? Quer dizer, é uma transformação total dele num egípcio, né? Perante o povo. E aí, obviamente, ficaria mais fácil de aceitar, né, a posição de José. Até porque, né, mesmo que o faraó estivesse favorável a José, né, o faraó não era o único com poder no Egito. Né? Você tinha outros sacerdotes e você já teve situações de insurgência no Egito. Né? Então, obviamente que era necessário que os poderosos o acolhessem, né? Por isso essa descrição. Essa prática de renomear um oficial semita também é encontrada no reinado do faraó Meremptar, né, que viveu entre 1224 e 1208 antes da Era Comum. O significado do nome egípcio de José é incerto, mas pode ser Deus falou e ele viverá, essa é uma teoria, ou aquele que sabe, é uma outra teoria. Né? Mas a gente não tem muita noção, né? Mesmo o conhecimento que nós temos do egípcio antigo é um tanto quanto limitado, certamente mais limitado do que o conhecimento que o escriba, né, do Reino do Norte, estamos falando aí, né, como a gente falou, século 8 antes da Era Comum, né, então, assim, quase 3.000 anos atrás, ele vai ter um conhecimento daquela cultura e daquela época muito diferente do conhecimento que nós temos hoje, né? E aí a ideia do casamento de José ele é um casamento que ele também tem conotações religiosas, né? Veja que interessante, né? Comentário da IVP, Bible Background Commentary, diz assim, né? Ele se casa, né, com Asenate, né, a filha, né, do sacerdote Dion. O casamento arranjado para José aliou a uma das famílias sacerdotais mais poderosas do Egito. Então, o Egito tinha famílias de sacerdotes, elas eram poderosos, até porque eles eram considerados pelo povo representantes dos deuses. Né? Você tem caso, inclusive, de Faraó que resolveu se insurgir contra o poderio dos sacerdotes e tomou na cabeça, e teve problemas. Né? Você tem aí a história de Akhenaton, né, que sugere isso daí, né? Sugere problemas. Durante o período de 1600 a 1100 antes da Era Comum, apenas os sacerdotes de Ptah, em Mênfis, eram mais influentes. Né? Então, nessa época, somente esses eram mais influentes. Você tinha aí, então, o sacerdote Dion, né, que ficava ali em Heliópolis, né, o que hoje é Heliópolis, né, ele oficiava sobre todos os festivais principais e supervisionava os sacerdotes menores que serviam ao deus Sol Ra na cidade-templo de Heliópolis, que ficava a 16 quilômetros a nordeste do Cairo. Né? Então, assim, na história, José, ele vamos dizer assim, ele se casa, né, com uma pessoa, né, tem uma aliança aí de casamento, né, muito provavelmente isso sugere uma prática de aliança de casamento da nobreza do Reino do Norte. A ideia de só se casar entre eles já é uma ideia do Reino do Sul e posterior, pós-exílica, né? Não é uma ideia que estava em voga na época em que foi escrito esse texto. Né? E aí José ele é aliançado, né, com a família, uma das famílias mais poderosas do Egito. Né? E isso tem uma conotação religiosa em que sentido? Em equacionar, né, a importância do eterno com a importância, né, do sacerdote mais, né, de Elohim aqui para o Reino do Norte, né, com a importância do maior sacerdote do Egito. Né? Isso talvez cause estranheza para você que nos ouve aqui, já de uma perspectiva monoteísta, né? Que já pegou a Bíblia como um todo com uma linguagem bem monoteizada, né? A linguagem da Bíblia hebraica. Mas devemos lembrar, né, que o monoteísmo, tal como a gente conhece, ele é um produto do Reino do Sul, né? E ele já começa ali né, com boa vontade século VI, né? Assim, vai se consolidar no pós-exílio mesmo, né? Então, nessa época em que esse texto foi escrito, não havia essa consideração
né, de monoteísmo. Então a ideia, né, do Egito adotar, né, aliançar José, né, com a filha do sacerdote de On, né, que seria talvez um dos principais sacerdotes do país, né, já de certa forma indica uma elevação de status de Elohim perante a sociedade egípcia, o que era muito considerando, né, já vamos dizer, a ideia do Reino do Norte. Tá? Então é uma ideia que glorifica bastante a Elohim dentro de um contexto enoteísta. Né? O Reino do Norte era enoteísta, eles adoravam uma divindade, mas admitiam a possibilidade da existência de várias. Né? Você vai ter, como eu falei, o desenvolvimento do monoteísmo, ele já vai aí do período, né, dos profetas, né, talvez um pouco antes do exílio, né, do Reino do Sul. Tá? A Zenat, né, o nome, né, que em egípcio significa aquela que pertence à deusa Neit. Né? Então, esse é o significado, né, de Azenat, para a tristeza daquelas pessoas que adotaram esse nome achando que era um nome bíblico, estava abafando, né, e é o nome de alguém que pertence a uma divindade egípcia. Né? Aliás, um pequeno parêntese, né, para o próprio nome de Moisés, Moshe, né, Mosé, né, na verdade, significa filho de. Né, e a Bíblia omite a primeira parte do nome de Moisés. Né? Normalmente os nobres eles tinham, era alguma coisa Mosé, né? Tutmosé, né? Que era filho do deus Tut, né? Do deus Tot, enfim. Aí você tinha Ramsés, né? Ra-Mosé, né? Filho de Ra, né? Então, quando você traz só Mosé, filho de, né? Filho de o quê? Provavelmente ali uma tesourada na primeira parte do nome de Moisés, ele abdica, né, de qualquer relação com divindades estrangeiras. É interessante, né? A gente vê isso. Né? Então Moisés ainda se salva. Né? Você colocou o nome do seu filho de Moisés, está safo. Agora a Zenat aí realmente, né, você lascou a criança. Estou brincando, né? Obviamente hoje em dia não tem mais essa conotação. Né, ilustrando aqui a importância, né, do sacerdote de Heliópolis, né, que seria esse sacerdote de On, né, você tem a estela do período de Amarna, né, de 1346 a 1336 antes da Era Comum. Né, ao lado aí você tem o sacerdote, né, na sua função de adoração Ará, ao deus Sol, né, dentro da cultura egípcia. Né? E aí a gente viu aquela passagem, né, que fala abrek, né, o significado da palavra abrek seria provavelmente, né, dobre o joelho, né, tá lá no 43, né, ajoelhe-se, pode estar relacionado à raiz semítica beth, resh, kaf ou raf, né, que seria ajoelhar-se, né, mas também pode ser um trocadilho com, né, segundo a Oxford Bible Commentary, com uma palavra egípcia que significaria cuidado, né, então tipo, cuidado aí, não vai se opor que ele é o bichão, né, ele é o fera. Né? Então, tem essa ideia aí bastante interessante. Né? Muito bem, pessoal. Vamos então agora dar uma olhada e ver o que a narrativa do Reino do Sul, né, agrega ao que a gente já sabe aí sobre esse capítulo. Então o texto ele vai seguir na mesma toada, e aí o que está em azul que eu coloquei é justamente o que o Reino do Sul vai agregar. Né? O escriba, já no século VII, né, vai pegar as tradições do Reino do Norte. O que ele vai agregar aqui? Né? E depressa ele foi trazido da prisão, então ele se barbeou, mudou de roupa, se apresentou diante do faraó. Né? Na verdade, aqui, na verdade, não seria aqui, né, nesse ponto. Né? Aqui seria, perdão, então tá no lugar errado aqui. Seria aqui, ó. Desculpem. Que eu que fui fazer esse copy-paste aqui, eu fiz besteira. Então mandou chamar José e depressa ele foi trazido da prisão. Aí sim, ele se barbeou, mudou de roupa, se apresentou diante do faraó. Né? Então, assim, esse trechinho que fala dele ser trazido da prisão, esse texto foi autorado pelo escriba do Reino do Sul. Como que a gente sabe isso? Né, disso? Porque a narrativa que leva José à prisão, que é a narrativa dele com a mulher do Potifar, etc., é um texto javista, é um texto do Reino do Sul, escrito com linguagem do Reino do Sul.
né? Então, na narrativa do Reino do Norte, José não vai à prisão. José se mantém como escravo ou um servo de Potifar, que era o chefe da guarda de Faraó. Tá? Muito bem. Aí nós temos, mais adiante, né, aqui já bem mais para o final, nós temos o seguinte, né? Você tem uma urgência na forma de José agir, né, que deixa José meio mais voluntarioso, né, que é assim, depois do 45, né, no finalzinho, e José saiu a percorrer o Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito, e José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Então essa ideia de José percorrendo o Egito todo, correndo atrás de fazer alguma coisa, isso é do Reino do Sul. Faz até pouco sentido dentro da narrativa, né? Isso é para mostrar um José mais ativo, mais atuante, mas se a gente fosse tomar como literal, faria pouco sentido, né? A terra ainda nem começou a produzir, né? Os 7 anos de abundância ainda nem estavam diante, né, de Faraó, quando muito iriam começar. Não faria sentido José se apressar, né, diante de Faraó, deixar correndo a presença de Faraó e partir para fazer o quê? Né? Como é que ele ia acolher? Né? Então, mas é algo que tem o objetivo de apresentar um José muito disposto a servir. Né? E que tem muito a ver, né, justamente até com a ideia de equacionar José com Abraão muito voluntarioso, muito disposto a correr, né, atrás das coisas, etc. Né? E aí você vai ver também mais uma associação com Abraão, né, com a linguagem do 49. José armazenou o trigo como a areia do mar, em tal quantidade que se renunciou a medi-lo, pois ultrapassava toda a medida. Isso aqui não é sem querer, né? Isso aqui é justamente fazendo uma associação com a bênção abraâmica, de que os descendentes seriam como a areia do mar, numerosos como a areia do mar, já dando indícios de que isso aqui seria utilizado como uma bênção para, né, a família ali de Jacó. Né? Chegaram ao fim os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito e começaram a vir os 7 anos de fome, como predissera José. Havia fome em todas as terras, mas havia pão em todas as regiões do Egito. Depois toda a terra do Egito sofreu fome, e o povo com grandes gritos pediu pão ao faraó. Mas faraó disse a todos os egípcios: ide a José e fazei o que eles vos disser. Né? Então aqui você já tem uma maior universalização da fome, né? Assim, apesar de ter trazido, aliás, eu fiquei de confirmar para vocês, acho que eu falei na primeira aula, né? Mas o 57 realmente ele é do Reino do Norte, tá? O texto. Mas essa ênfase maior numa fome mais global, ela vai aparecer aqui no texto do Reino do Sul. Por quê? Porque o texto do Reino do Sul depois vai trazer uma introdução com os filhos de Jacó dizendo que não tinham pão e indo para o Egito. Então ele acrescenta esse trechinho aqui, que torna então mais enfático o fato de que a fome não foi só no Egito, mas em toda a terra. Né? E aí Faraó, e aí eles chegam e falam, e aí? Né? Que a gente vai fazer? Na verdade, aqui até, né, mais uma vez, literalmente faria pouco sentido. Né? O povo perguntar, e aí, o que a gente faz, Faraó? E Faraó fala com José, né? Assim, o povo já teria visto José trabalhando nisso há 7 anos, né? Assim, então, teoricamente, faria pouco sentido na literalidade, mas dentro do conceito do que quer transmitir o escriba do Reino do Sul, a gente entende, por isso que eu falo, o importante é a mensagem. Qual é a mensagem? É falar, vai para José, tem que ser para José, não pode ser outra pessoa que não José. Por quê? Para preparar o encontro, percebe? Para preparar o encontro dos irmãos com José. Ó, vocês não vão ter escapatória, vai para José, é José, viu? Né? Chega até a ser um pouco excessivamente óbvio, né? Assim, às vezes você tem uns remakes de filmes, né? E onde algumas coisas são mais sutis no original, né? O remake tenta fazer mais óbvio, né? Às vezes erra um pouco na mão, né? Aqui ele se entrega um pouco, né? Que ele vai realmente criar esse prenúncio aí, né? Mas a gente, como eu falei, a gente entende a mensagem, o objetivo, o espírito da coisa.
Tá? Então, um comentário, né, do Tsemaioré sobre, né, o grande acadêmico da Bíblia Hebraica, né, da Hebrew University de Jerusalém, sobre essa camada do Reino do Sul, né, diz assim: a ascensão de José para se tornar o braço direito de Faraó é ainda mais surpreendente no texto do Reino do Sul, né, conforme o versículo 12, considerando que ele não era apenas um escravo, mas também estava na prisão por um crime que não cometeu. Na versão do Reino do Norte, José era simplesmente escravo de Potifar e não foi preso. Então repara nessa diferença, né? Como um chanceler recém-nomeado, José é descrito como ansioso por agradar, né? Versículos 45b e 46, deixando Faraó indo direto ao trabalho. No texto do Reino do Norte, mais de uma lacuna está implícita. Primeiro a terra tem que produzir grãos, só então ele pode colhê-los. Versículo 48. De fato, montes de grãos foram produzidos como grãos de areia em uma praia. Versículo 49. O mesmo símile, né, a mesma imagem usada pelo escriba do Reino do Sul para descrever o número de descendentes de Abraão no 22:18. Né? Então, repare, é uma linguagem típica do Reino do Sul. Então começa a fome, pelo menos no texto do Reino do Norte. Na história mais completa do Reino do Sul, os 7 anos bons têm que terminar. E só então começam os 7 anos ruins. A fome é registrada como sendo global desde o início, para que os filhos de Jacó tenham um motivo para vir ao Egito. O movimento dos esforços de José para reunir e dispensar todos os grãos aos irmãos que estavam diante dele, no 42:6, é um pouco abrupto no texto do Reino do Norte. E o escriba do Reino do Sul, editor cuidadoso, suaviza essa irregularidade adicionando uma cena em Canaã no início do capítulo 42, na qual os irmãos de José são ordenados por seu pai Jacó a comprar grãos no Egito. Então, assim, esse acréscimo dessa cena, que é descrita com uma linguagem do Reino do Sul, né, ela já ela já tenta tornar a coisa um pouco mais suave, né? Ou talvez, né, assim, aqui o Tsemaioré ele fala de algo abrupto, mas pode ser que tenha havido um corte aí também, né, que tenha sido substituída, né, ou reescrita essa parte por algum motivo. Vai que era enoteísta demais, a gente não sabe, né, mas a gente sabe que se for pegar só o texto do Reino do Norte, ele é bem abrupto mesmo. Tá? Então o Reino do Sul ele suaviza isso, tornando a fome mais global e dando um bom motivo para os irmãos irem lá ver José. Né? Muito bem, e aí o que a gente vai ter de acréscimo na narrativa no pós-exílio? Né? Aqui de novo, né? Isso aqui estava errado, esse trechinho, né? Já... Pronto. Então, o que vai ser acrescentado? Eu coloquei aqui de roxinho, né? Assim, aqui no vinho, na verdade, né? Então, a gente vai ter, antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos que lhe deu a Zenate, filha de Potifar, sacerdote de On, né? Para desespero, né, para problemas, isso se tornou, é uma curiosidade aqui, isso se tornou um problema depois, né, né, já nos tempos em que o judaísmo se tornou uma religião, né, passada de mãe para mãe, né, pela linhagem matrilinear, né, isso se tornou um problema, né, porque aí os filhos de José são filhos não só de uma estrangeira, mas de uma estrangeira que havia nascido a um sacerdote pagão. Né, aí foi criado um midrash, um folclore em cima de José e a Zenate, tentando dizer que a Zenate, né, não era quem era outra pessoa, enfim. Né? Mas isso aí, obviamente, tentativa de suavizar o problema. Mas nos tempos bíblicos eles não estavam muito preocupados se as pessoas eram filhas de mulheres de outros povos, porque a mulher não era nada. Assim, a mulher não tinha filiação tribal. Né? A tribo era dada pelo homem. Né? Então, era outra cultura. Né? Outros tempos. A gente entende também por que se tornou matrilinear, né, em épocas que você tinha estupro, né, muita violência contra o povo judeu, e você só sabe realmente de quem é filho pelo ventre, né? Mas houve uma mudança cultural aí, né? José deu ao mais velho o nome de Manassés, né, Menaché, né, pois, disse ele, Elohim me fez esquecer meus trabalhos e toda a família de meu pai. Então, né, aqui um primeiro momento para dizer que realmente houve um esquecimento, para dar um clímax, inclusive, maior. Né? Quanto ao segundo, ele chamou de Efraim, porque disse ele, Elohim me tornou fecundo na terra de minha infelicidade.
né? Então essa coisa da genealogia de Efraim e Manassés nascendo aqui é algo já pós-exílico, né? Essa coisa das genealogias é um termo muito pós-exílico, né? E aí o comentário do Tsemaiorê, e com isso a gente fecha, né, a aula de hoje, diz assim: os relatos do nascimento de Manassés e Efraim, nos versículos 50 a 52, nos informam sobre a situação da nova família egípcia de José. Esta atualização foi provavelmente adicionada pelo harmonizador pós-exílico, né, já século IV. Aí. Uma vez que a forma passiva especial Yulad nasceu para é usada, né, usada, né, no versículo 50. E ela é típica das genealogias pós-exílicas, né, como em Gênesis 22, de 20 a 23. Manassés e Efraim são importantes para os capítulos posteriores da história, e o harmonizador pós-exílico faz questão de mencioná-los aqui para que não apareçam em cena sem aviso, né, em Gênesis 48. Né? A gente, obviamente, vai chegar lá a falar mais de Efraim e Manassés. Bom, chegamos então ao final, né, do nosso capítulo 41, e se você gostou, né, do nosso trabalho, você gosta, aprecia esse viés de estudo mais acadêmico das escrituras, fundamentado na história, na arqueologia, na linguística, né, nos trabalhos realmente universitários, enfim, não em dogma, né, sem preocupação com agradar religiões, etc., e você acredita que isso é importante, então não deixe de retribuir os nossos esforços, né? Você pode fazer isso através de uma das contas que aparecem no seu vídeo, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, ou pelo Pix, que está aqui no rodapé, que também é o nosso e-mail de contato, universomonoteísta@gmail.com. Muito obrigado e até o próximo, até o capítulo 42, se o Eterno assim nos permitir.